Olá, no final de semana de 15 de março, o Brasil inteiro assistiu a protestos que entraram para a história política do Brasil, para a democracia brasileira. Como fica o Congresso Nacional, como ficam as relações com o Palácio do Planalto, depois de que mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas em protesto? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo aos senadores, para ouvir deles uma análise política desse momento histórico. Quem conversa conosco agora sobre o assunto é o senador Donizete Nogueira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Pergunta já está feita. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Vitória, e de estar falando com os brasileiros aqui através da TV Senado. Primeiro é fazer só um esclarecimento. Se for seguir pelos cálculos da Datafolha, nós devemos ter uns 350 mil protestando. Se for seguir pelos demais cálculos, aí tem diversos, até 2 milhões. Mas 2 milhões e 300 mil, segundo a polícia, né? Por aquele software que faz a medição por 5 pessoas a cada metro quadrado. Chegamos a isso. Aonde a gente fica em cada metro quadrado 5 pessoas? Não cabe, né? Numa passeata em 15 de março, segundo a polícia, senador. Bom, isso não está em discussão. É bom registrar que isso é muito salutar para a democracia. Os exageros à parte, as agressões dirigidas a autoridades e o saudosismo do regime nefasto desse país, que é a ditadura, tirando essas coisas, o que sobra para mim é o seguinte, é muito importante. Há o crescimento da convergência em torno de uma pauta que é a reforma política e o combate à corrupção. Nisso, as manifestações do dia 13 e as manifestações do dia 15 vêm somar muito. E agora eu acredito que se nós tivermos a capacidade de formar essa agenda de combate à corrupção e de uma reforma política profunda para o nosso país, que uma coisa está amarrada à outra, nós vamos avançar muito. E os protestos, as manifestações são salutar. O governo do Partido dos Trabalhadores e os seus aliados, em momento nenhum, criminalizou os movimentos sociais, criminalizou as manifestações. Pelo contrário, nós acreditamos que os governos precisam da tensão social, precisam da pressão social para poder conseguir fazer avançar as pautas que a sociedade quer. Então, eu acho que foi muito positivo essa questão das manifestações de 13 e 15 de março. Senador, como é que essa reforma política, no seu entendimento, seria eficaz? Quais seriam os tópicos, assim, indispensáveis? Eu acho que nós estamos num mau caminho da forma que está sendo conduzida. A gente está votando parceladamente as coisas, né? Eu penso numa reforma política que considere a criação de um fundo especial para financiar as eleições, que receba contribuição da iniciativa privada e do cidadão, né, da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas um fundo especial único, gerido pela Justiça Eleitoral, que na proporcionalidade pelo tamanho dos partidos, esse fundo vai ser distribuído. E não da forma que é hoje, que as empresas doam para os candidatos, doam para os partidos. Eu sou contra a doação de pessoa física, de pessoa jurídica, desculpe, para empresa e para partido e para financiamento de eleição. Tem um ditado que diz que muda os cachorros, mas não muda a coleira. Na reforma política é mais ou menos o seguinte, na questão da eleição é mais ou menos o seguinte, até muda os parlamentares, né? Muda os prefeitos, muda os governadores, muda os presidentes, mas a coleira chamada poder econômico continua gerindo o processo. Senador, então a pergunta nesse sentido, não seria melhor limitar custo de campanha? Tirar a coleira do poder econômico? É outra questão. Retirar a coleira significa não aceitar o financiamento privado de campanha, seja de pessoa física e jurídica, para partidos e candidatos. Pessoa física, até o limite da lei dos 10% da despesa da receita declarada no ano anterior é tolerável. Mas o CNPJ doar, eu não acho que é tolerável, porque aí não é o cidadão participando da política, aí não é o cidadão militando na política. Aí é uma empresa... Aí é um patrocínio. É um patrocínio que tem preço. Você disse dos custos de campanha.
Nós precisamos instituir a eleição geral. Eu defendo mandato de 6 anos. Sem reeleição? Sem reeleição, se bem que a reeleição, abrindo um parênteses, pode ser o seguinte: dentro do que se discutia ontem, com a renúncia, ou seja, a descompatibilização por renúncia, ou seja, eu posso até pleitear a reeleição, mas eu tenho que ir para a planície como os outros candidatos. Eu renuncio 6 meses antes, vou disputar a reeleição. Né? Porque quem que é o sujeito soberano desse processo? É o povo. Se o povo entender que eu posso ser reeleito, que o governador pode ser reeleito, que o presidente e o prefeito podem ser reeleito, ele só precisa de regras claras e condições iguais. Certo. E no exercício do governo as condições não são iguais. No exercício do governo as condições são diferenciadas e quem está no governo tem 2 palanques, enquanto quem não está no governo só tem um palanque. Então, nesse aspecto, eu defendo eleições gerais, redução do mandato de senador para 6 anos, mandato de 6 anos sem reeleição. Eu acho que o melhor seria isso. Porque nós economizaríamos 2 eleições, porque em 6 anos nós fazemos 3 eleições, nós vamos fazer uma. Né? Nós economizaríamos 2 eleições, isso representaria um custo no mínimo de 50%. Nós faríamos uma renovação extraordinária na política, no processo de ocupação dos espaços institucionais, porque acabaria aquele negócio do cara candidatar a prefeito para acumular para deputado, ou candidatar a deputado para acumular para prefeito, e vice-versa. Se a eleição é geral, também acaba a oportunidade do candidato a vereador estar pedindo apoio para o candidato a deputado federal, que ele vai apoiar daqui a um tempo, e às vezes nem apoia. Então, a eleição seria toda junta, de vereador a presidente da República. Isso desonera muito a eleição. E o custo da campanha também pode ser baixado, diminuindo os serviços e os produtos da eleição. Seria muito bom, né, entender que quem escolhe o gerente da fazenda é o patrão. Nesse caso, quem é o patrão? É o povo. Se é o povo que tem que escolher um bom gerente para a fazenda dele. O povo é que tem que escolher os bons governantes, os bons parlamentares para dirigir o Brasil. Aí a responsabilidade é do povo ir escolher, procurar o melhor. E não o candidato sair batendo na porta ou botando militante financiado para ir pedir o voto para ele. Seria bom que o TRE, a Justiça Eleitoral, pegasse a relação de candidato, mandasse para a casa do eleitor, aí o eleitor, acionado pelos mecanismos do próprio TRE, com campanhas publicitárias, financiado por esse fundo especial que pode ter contribuição da iniciativa física e jurídica, financiaria a divulgação dos nomes em condições iguais e o eleitor tem a obrigação de procurar o candidato que ele vai votar. Então, nós baratearíamos o custo. Mais ainda, eu penso que a gente eliminaria uma figura nefasta nas eleições. Tem um negócio chamado cabo eleitoral que sai vendendo lista de militantes para candidato para ir pedir voto para ele. Esse cidadão é o seguinte, ele ganha um bom dinheiro dos candidatos, dos políticos no ano da eleição. Como nós temos eleição ano sim, ano não, no ano seguinte ele não precisa trabalhar. Né? Vai só mantendo as listas, o e-mail dele, daqui passou aquele ano, no outro ano, lá está ele negociando com o parlamentar, com o candidato novamente. Se a eleição for de 6 em 6 anos, esse cidadão perdeu a profissão dele, né? Até porque... um intermediário, então, é um intermediário na política. O intermediário é nefasto, inclusive, no processo eleitoral. E como a obrigação do povo escolher os seus dirigentes, o eleitor tem que, dentro do exercício da obrigação que ele tem para ele poder reivindicar os direitos dele, ele tem que ir atrás de escolher os candidatos pela história, pelos projetos, pelo programa e não pela contratação, porque nós instituímos no Brasil a compra de voto através
do contrato, desses contratos de militante para poder ir fazer campanha. Aí o candidato contrata numa cidade de 5 mil eleitores, ele contrata 1.000. O vereador já está eleito. Né? E aí vamos, custo de campanha. Custo de campanha crescendo. Nós acabamos com os showmícios e colocamos esse militante profissionalizado. É mais caro do que o showmício. Gente, tá aí uma coisa para você pensar, porque até agora o senhor foi o primeiro a dar essa opinião sobre a reforma política, foi bem interessante. Infelizmente, o nosso tempo se esgota, nós já passamos dos 10 minutos, senador, mas eu encerro esse programa reiterando o convite para que o senhor venha outras vezes no programa Argumento, porque mesmo para falar dessa conjuntura política, imagino que o senhor ainda tenha mais o que dizer. Bom, eu tenho e agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos continuar debatendo o tema, que isso é importante para o Brasil e para o Senado. Com certeza, e agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever essa entrevista, outras dessa série ou mesmo os outros programas da TV, senado.leg.br/TV. Até a próxima.